Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 19. Alcançar a paz. Seção 3. A irrealidade do pecado. A atração da culpa se acha no pecado e não no erro. O pecado será repetido devido a essa atração. Então, essas duas primeiras frases já reforçam a leitura da seção anterior, que tratou do entendimento de pecado versus erro. Desse modo, a crença no pecado denota uma culpa inconsciente. E por causa disso, o pecado será repetido diversas vezes, movendo a vida da pessoa devido à atração. Atração por quê? Porque tudo aquilo que eu acredito, eu estou vibrando naquilo. Então, eu vou atrair porque eu me sintonizo exatamente com a frequência da culpa e a frequência do pecado, no caso. O medo pode vir a ser tão agudo que a encenação do pecado é negada. Mas enquanto a culpa permanecer atraente, a mente vai sofrer e não vai abandonar a ideia do pecado. Pois a culpa ainda a chama e a mente a ouve e anseia por ela, fazendo de si mesma uma presa voluntária ao seu apelo doentio. Só retomando aqui, né? A culpa ainda chama essa pessoa, essa mente, e a mente ouve a voz da culpa. E por isso, inconscientemente, está ansiando por essa culpa. Então, a pessoa se torna uma presa voluntária. Porque lembrem, é tudo uma escolha. Aquilo que eu escolho acreditar é o que vai acontecer na minha vida. O pecado é uma ideia do mal que não pode ser corrigida, porque apesar disso, será para sempre desejável. Como uma parte essencial daquilo de que o ego pensa que você sempre o quererá, ou seja, sempre irá querer o pecado, porque o ego, que é essa voz distorcida que fala na sua mente, ele vai te fazer ir para essa direção do pecado sempre. E só um vingador com uma mente diferente da sua poderia exterminá-lo através do medo. Olha só, gente. No meu entendimento, está trazendo justamente essa ideia de que Deus vai nos punir porque nós somos pecadores. Porque na mente daquele que acredita no pecado, o pecado vai sempre pedir punição. E a ideia de pecado traz a ilusão desse Deus punitivo, desse Deus que castiga uns e premia outros. O ego não pensa que seja possível que o amor e não o medo seja o que o pecado realmente invoca e que ele sempre responda, ou seja, que o amor sempre responda. Pois o ego traz o pecado ao medo, exigindo punição. Entretanto, a punição é outra forma de proteger a ideia de culpa, já que o que merece punição tem que ter sido realmente feito. A punição é sempre a grande preservadora do pecado, tratando-o com respeito e honrando a sua enormidade. O que tem que ser punido tem que ser verdadeiro. É uma crença, viu, gente? E o que é verdadeiro tem que ser eterno e será repetido infindavelmente. Ou seja, essa ideia de pecado, de culpa e de medo se manterá na vida da pessoa até que ela desperte, até que ela acorde para a existência de uma outra realidade. Pois o que você pensa que é real, você quer e não abandonará, reforçando novamente o nosso poder de escolha, de decisão. Um erro, por outro lado, não é atraente para o ego. O que você vê claramente como um equívoco, quer corrigir. Às vezes, um pecado pode ser repetido vezes e mais vezes com resultados desoladores, mas sem perder o seu apelo. O apelo do pecado é a culpa, no caso. E de repente, em algum momento, você muda o status de pecado para equívoco, ou seja, houve uma transmutação do tipo de crença. E nesse caso, então, a crença limitante da ideia de pecado para de nos limitar e a gente consegue entrar realmente no nosso caminho evolutivo, porque um equívoco é um erro e um equívoco pode ser corrigido.
E ele continua aqui, ó, agora que fez essa transformação do tipo de crença, de pecado para equívoco, agora você não repetirá esse pecado e simplesmente parará e o abandonará, a não ser que a culpa permaneça, ou seja, a não ser que a culpa entre novamente, ou ainda que tenha ficado qualquer resquício de culpa que você não conseguiu eliminar completamente. Porque, se for assim, estará apenas mudando a forma do pecado, admitindo que ele foi um erro, mas mantendo-o incorrigível. Mantendo incorrigível porque a culpa entrou novamente, ou ela permaneceu. Isso não é realmente uma mudança na sua percepção, pois é o pecado que pede punição, não o erro. O Espírito Santo não pode punir o pecado. Equívocos ele reconhece e quer corrigi-los todos conforme Deus lhe confiou fazer. Mas o pecado ele não conhece e nem pode reconhecer equívocos que não possam ser corrigidos. Pois um equívoco que não possa ser corrigido não tem significado para o Espírito Santo. Os equívocos existem para serem corrigidos e nada mais. O que pede punição necessariamente está pedindo nada. Cada equívoco tem que ser um pedido de amor. O que é então o pecado? O que poderia ser o pecado senão um equívoco que você quer manter escondido, um pedido de ajuda que não quer que seja ouvido e, portanto, quer manter sem resposta? É uma pergunta. No tempo, o Espírito Santo vê claramente que o Filho de Deus pode cometer equívocos. Nisso, ele compartilha a sua própria visão. No entanto, o Filho de Deus não tem o entendimento que o Espírito Santo tem sobre a diferença entre tempo e eternidade. E quando a correção está completa, o tempo é eternidade. O Espírito Santo pode te ensinar como olhar para o tempo de maneira diferente e ver o que está além, mas não enquanto você acreditar no pecado. No erro, sim, pois isso pode ser corrigido pela mente, mas o pecado é a crença segundo a qual a sua percepção é imutável e a mente tem que aceitar como verdadeiro o que lhe é dito através da percepção. Se não obedece essa percepção da culpa, a mente é julgada insana. O único poder que poderia mudar a percepção, que no caso é a verdade, é mantido impotente e assim você continua preso ao corpo pelo medo da percepção mudada que o seu professor, aquele que é um com ela, traria, ou seja, que o Espírito Santo, que é unificado com a verdade, poderia trazer. Quando você é tentado a acreditar que o pecado é real, lembre-se disso. Se o pecado é real, nem você e nem Deus são reais. Olha só, gente. Se a criação é extensão, o Criador tem que ter estendido a si mesmo e é impossível que o que é parte dele não seja absolutamente como o resto. Se o pecado é real, Deus tem que estar em guerra consigo mesmo. Ele tem que estar dividido e dilacerado entre o bem e o mal e estar em parte são e em parte insano. Ou seja, Deus tem que estar dividido entre a ideia de insanidade e a ideia de sanidade. E olha só como continua. Pois, se for assim, Deus tem que ter criado aquilo cuja vontade é destruí-lo e tem o poder de fazê-lo. Ou seja, se for verdade, Deus tem que ter criado o ego, cuja vontade é destruir o próprio Deus e que o ego, no caso, teria o poder de destruir a Deus. Olha que coisa insana. Não é mais fácil acreditar que você se equivocou do que acreditar nisso? Ele traz essa pergunta. E eu quero retomar uma frase aqui muito interessante que diz que se a criação é extensão, o Criador tem que ter estendido a si mesmo e é impossível que o que é parte dele, que somos nós, não seja absolutamente como o que ele é, como o resto, né? Se o pecado é real,
Deus tem que estar em guerra consigo mesmo. Ou seja, se o pecado é real e a gente se vê como pecador, Deus tem que estar em guerra com a gente, que somos Ele mesmo. Enquanto você acreditar que a sua realidade ou a do seu irmão está limitada a um corpo, acreditará no pecado. E enquanto você acreditar que os corpos podem se unir, você achará a culpa atraente e acreditará que o pecado é precioso, pois a crença que os corpos limitam a mente conduz a uma percepção do mundo na qual a prova da separação parece estar em toda parte. Ou seja, as testemunhas que a vida nos mostra, né? Pessoas com corpos separados, aí a gente acredita que realmente somos um corpo físico. E nesse caso, Deus e a sua criação parecem estar divididos e depostos. Depostos, no caso, né? Cada um foi exonerado daquilo que realmente é. Pois o pecado quer provar que o que Deus criou santo não poderia prevalecer sobre ele, nem permanecer tal como é diante do seu poder. Ou seja, retomando essa frase aqui, o pecado quer provar que o que Deus criou santo não pode estar acima do pecado, não pode prevalecer sobre o pecado, e nem permanecer tal como é diante do poder que o pecado teria, né? De controlar a nossa vida, de manipular, de nos fazer sofrer. Desse modo, o pecado é percebido como se fosse mais poderoso do que Deus e que diante do pecado, o próprio Deus teria que se inclinar e oferecer toda a sua criação ao seu conquistador, que no caso aqui é o ego. Acreditar nisso é humildade ou é loucura? A resposta é óbvia, né? Se o pecado é real, você tem que estar para sempre além da esperança da cura. Se o pecado é real, gente, nós nunca seremos curados. E nós nunca vamos sair dessa ideia de sofrimento. Pois, se fosse assim, haveria um poder além do poder de Deus, um poder capaz de fazer uma outra vontade que poderia atacar e superar a vontade de Deus e conferir ao seu filho uma vontade diferente e mais forte do que a vontade de Deus. E cada parte da criação fragmentada de Deus teria uma vontade diferente, oposta à vontade dele e em eterna oposição a ele e umas às outras. Ou seja, se fosse assim, seria um mundo completamente caótico, de loucura extrema. Cada um tendo uma vontade diferente da de Deus, e Deus sendo visto como um ser impotente diante da vontade da loucura humana aqui, né? Sem se esquecer que tudo isso é baseado nos pensamentos e nas crenças que o próprio ego de cada um de nós faria a gente pensar, e faz, né? Muita gente até acredita que Deus nem existe. O seu relacionamento santo tem como propósito agora a meta de provar que isso é impossível. O céu sorriu para ele e a crença no pecado foi desenraizada nesse sorriso de amor. Você ainda a vê, ou seja, você ainda vê essa crença no pecado, porque não reconhece que o seu fundamento se foi, que no caso seria a culpa. Sua fonte foi removida e assim pode ser valorizada só por um pequeno período de tempo, antes de sumir. Porque no meu entendimento aqui, a fonte seria o ego. Só que quando a gente já está nessa direção do relacionamento santo, a fonte já mudou, porque agora a fonte é o Espírito Santo. E, no entanto, olha com o sorriso do céu sobre os teus lábios e com a bênção do céu sobre a sua vista. Não verá o pecado por muito tempo, pois, na nova percepção, a mente o corrige quando parece ser visto e ele vem a ser invisível. Os erros são rapidamente reconhecidos e rapidamente entregues à correção para serem curados e não mais escondidos. Você será curado do pecado e de toda a sua devastação no instante em que deixar de dar a ele qualquer poder sobre o teu irmão. E você ajudará o seu irmão a superar os equívocos, liberando-o da crença no pecado com alegria. Então, começa no outro. O outro é sempre um espelho que vai refletir de volta para a gente as mudanças que a gente já está fazendo.
Então, se eu vejo o pecado no outro, consequentemente, ainda existe culpa dentro do meu próprio ser que eu preciso trabalhar e liberar. No instante santo, você verá o sorriso do céu brilhando sobre você e o seu irmão, e derramará a sua luz sobre ele, reconhecendo com contentamento a graça que foi dada a você. Pois o pecado não prevalecerá contra uma união para a qual o céu sorriu. A sua percepção foi curada no instante santo que o céu te deu. Esquece o que você viu e ergue os teus olhos com fé para o que agora pode ver. As barreiras no caminho do céu desaparecerão diante da tua vista santa, pois a você que antes era cego foi dada a visão e agora pode ver. Não olhe para o que foi removido, mas para a glória que foi restaurada, para que você a veja. Olha para o seu Redentor e contempla o que ele quer te mostrar no seu irmão. E não permita que o pecado mais uma vez se erga para cegar os teus olhos. Pois o pecado quer te manter separado do seu irmão, mas o seu Redentor quer que você olhe para o seu irmão assim como olha para você mesmo. O seu relacionamento agora é um templo de cura, um lugar aonde todos os que estão cansados podem vir e descansar. E aqui está o descanso que nos espera a todos após a jornada. E ele é trazido para mais perto de todos pelo seu relacionamento. Ou seja, no meu entendimento, esse descanso é trazido para mais perto de todos através dos nossos relacionamentos para os quais a gente se abre para que eles se tornem santos. E esse é verdadeiramente o caminho da cura e o caminho através do qual o Espírito Santo quer nos guiar. Fim da leitura do livro-texto.